A polêmica que surgiu nesta segunda-feira envolvendo o nome do centroavante Marcos Leonardo precisa ser tratada por todos com muita tranquilidade, porque afinal de contas, na quarta-feira tem um jogo decisivo e tudo que o Santos não precisa agora é de uma crise. Tudo que o Santos não precisa agora é de polêmica, é de fofoca, é de confusão, é de desentendimento entre os jogadores. O Santos não precisa disso. Esse tipo de coisa só ajuda a piorar o que já está complicado. Dito isso, eu não poderia aqui me eximir da responsabilidade de falar sobre o tema da forma como eu acho que ele precisa ser tratado, que é com responsabilidade, até porque muitos vêm aqui geralmente para pegar no meu pé, para tirar sarro, para me trollar, alguns para ofender, porque infelizmente nem todo mundo tem educação, porque não se respeita o meu ponto de vista e a minha análise técnica a respeito de um jogador que fez gols importantíssimos para a pontuação do Santos no campeonato, como o Furt também fez. O único gol que o Marcos Leonardo fez que não teve validade nenhuma para o Santos na temporada foi num jogo contra o São Paulo. Os demais no Campeonato Brasileiro, todos tiveram importância para vitórias do Santos. Então ele é tão relevante na campanha quanto o Furt, mas algumas pessoas resolveram pegar no pé do rapaz, sabe-se lá por quê. Porque ele não é o Neymar. Ninguém nunca disse isso, nem eu disse isso, que ele não é o Rodrigo. Ele é um centroavante que tem a característica dele, ele é filho do pai e da mãe dele. Então, querer comparar com o Vitor Roque, querer comparar com o Endrick não dá, porque são filhos de pais diferentes. Cada um tem um jeito, cada um tem uma característica, cada um tem uma forma de jogar. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando o assunto é disciplina, é respeito por esta camisa, é respeito pela instituição, eu vou criticar qualquer jogador, independentemente de quem seja. Se fosse o João Paulo, seria criticado da mesma forma, como eu critiquei o Soteldo quando ele teve lá aquele problema na época do Paulo Turra. Se a punição a ele foi exagerada, é uma outra história. Mas que ele tinha que entender que ele não era maior que o Santos, o Soteldo tinha que entender. E o seu Marcos Leonardo, a mesma coisa. Quem assiste os meus vídeos aqui do canal sabe que eu cansei de brigar com a história do Marcos Leonardo quando ele teve para renovar o contrato, com o tal do staff dele. Bati muito aqui no Marcos Leonardo, só que eu não gosto de injustiça. Não gosto de injustiça. Eu acho que as pessoas, todas elas erram e acertam. Como disse aquele que veio à Terra para nos ensinar, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E na internet está cheio de gente com boleadeira e estilingue na mão, tacando pedra o tempo todo. Sem elogiar quando precisa ser elogiado, só tacando pedra e só criticando. Então, eu repito, vou trazer à luz aqui os fatos que foram relatados por colegas jornalistas e vou dizer o que eu penso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet. A 1xBet, que é parceira do Canal 10, que é uma casa global de apostas, que tem parceria e cooperação com grandes clubes, grandes ligas, presente aí nos jogos do Campeonato Brasileiro, também da Seleção Brasileira, e um XBET que oferece grandes ganhos e pagamentos rápidos, porque afinal de contas é considerada a mais confiável casa de apostas, o mais confiável site de apostas do mercado, onde você não aposta apenas nos jogos do futebol brasileiro e do futebol internacional, mas também em outros esportes e também nos chamados e-esportes, os esportes digitais, né, videogame e tal. Então é muito fácil participar da 1xBet, você entra no link que eu sempre deixo aqui no comentário fixado dos nossos vídeos e utiliza o meu código promocional, que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x para obter vantagens. Então não perde mais tempo, mostre que você sabe tudo de futebol e aposte na 1xBet. Você pode ganhar um dinheiro extra neste fim de ano, tá certo? Essa é uma semana em que os jogos estão muito concentrados aí, na quarta-feira, vai ter toda a rodada do Campeonato Brasileiro, enfim, então eu vou dar um palpite aqui só, né, já para vocês irem pensando, para um jogo da quarta, tá? Que é Manchester United e Chelsea.
Manchester United é um time que tem dinheiro, que tem história, mas está numa draga desgraçada, e o Chelsea está tentando se reformular, né? O dinheiro do Abramovich foi embora, tem lá um novo dono no clube. O David Washington, não vi ainda, acho que ele jogou uns minutinhos só pelo Chelsea, né? Esperando ver esse menino ter chance, e o Ângelo está lá emprestado no futebol francês. Vou arriscar aqui um Chelsea nessa partida, tá bom? E aí tem toda a rodada do Campeonato Brasileiro de quarta-feira, mas eu vou dedicar os meus palpites aqui no próximo vídeo da 1xBet, tá bom? No vídeo desta terça-feira, tá certo? Reforçando aqui que este conteúdo em nome da 1xBet é mais um daqueles que a gente traz para vocês aqui, conteúdos especiais dentro do canal 10. E se você está chegando agora, peço para que se inscreva e ative as notificações. Deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Bom, vamos lá. A informação surgiu pela manhã pelo companheiro Fábio Sormani, que postou um vídeo relatando que teria havido o ato de indisciplina do Marcos Leonardo, de atraso para o embarque, e que ele teria chegado embriagado, e que ele teria vomitado no ônibus, e que ele teria batido boca com o Tomás Rincon. Eu acho essa versão exagerada, e aqui eu não estou dizendo que o companheiro jornalista está mentindo. Eu só queria entender o porquê alguém dentro do clube, alguém que está dentro do clube, que torce para o Santos, entra em contato com o jornalista, passa um WhatsApp para ele, o liga e diz isso aí, passa essa versão extrema. Pode ter acontecido, mas que vantagem Maria leva de se divulgar um negócio como esse, que deveria ser tratado internamente? Foi vazado por quem? Por um funcionário? Foi vazado de propósito para tirar o foco da diretoria do Santos? Eu não sei. É o tipo de coisa que quem vazou, quem passou isso para o jornalista, é um sem vergonha de marca maior. Desculpa falar. Quem passa uma informação dessa para o jornalista é um miserável que está botando lenha na fogueira a poucas horas de uma decisão entre Santos e Fortaleza. Esse tipo de roupa suja se lava internamente, esse tipo de coisa não pode vazar, a não ser que vazaram de propósito para desviar o foco, né? Isso não se faz, e não é porque é o Marcos Leonardo, podia ser qualquer outro. Faltando 48 horas para um jogo desse, não se poderia vazar uma informação do tipo. Mas enfim, essa é a versão que eu acho até que podem ter mentido para o Sormani, acho que alguém pode ter falado para ele essa história que, ao meu ver, é fantasiosa, eu acho fantasiosa, mas eu não descarto que ela seja verdadeira, porque me estranha o fato de que na transmissão da TNT, em dado momento, não foi o Ricardo Martins, não sei se foi outro repórter que estava lá, que chamou a atenção, para o fato do Marcos Leonardo ser o cara mais ativo no banco de reservas, incentivando os companheiros durante o jogo. Isso foi falado na transmissão, peguem a transmissão, vocês vão ver isso. É estranho, né? Para alguém que chegou mamado e atrasado e puto da vida porque tinha ido para o banco de reservas, ser o cara no banco que estava mais incentivando os companheiros que estavam jogando. Isso é uma coisa. A outra, será que o jogador seria tão burro, a ponto de fazer um negócio desse, sabendo que tudo que é tipo de informação a esse respeito circula no meio do futebol, ele quer uma vaga num time da Europa? Se eu sou um dirigente da Europa e ouço dizer que o cara não tem o compromisso de jogar nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro com dedicação e aprontando algo do tipo, eu, se sou diretor do outro time, já não quero mais contar com ele. Será que ele seria tão burro a ponto de aprontar um negócio desse que pode depor contra a carreira dele? Outra coisa, o Marcos Leonardo tem histórico de beber? Tem jogador que a gente sabe que tem histórico de tomar umas e outras. Então é muito estranha essa história. Ela é muito estranha. Muito estranha. Negócio de beber, vomitar, não sei o quê. Eu acho que ou fantasiaram demais a história, ou realmente o moleque despirocou e, desculpa a expressão. E aí, se isso é verdade, se isso for verdade, e o Santos não soltou nota nenhuma para falar a respeito do assunto, tá? Eu não recebi. Mas se chegou nesse ponto,
ele teria que ser afastado e não ir nem para o banco de reservas na quarta-feira. Ah, mas ele é o artilheiro do time. Ah, isso pode comprometer a vida do Santos. Desculpa. Assim, se chegou nesse ponto, eu seria a favor de tirar do banco de reserva. E aí lá na frente fazer jogo duro para negociar. A não ser que o Santos precise muito mesmo e com o Pires na mão se livrar do jogador. Porque tem candidato dizendo que quer dar plano de carreira para o atleta. Não sei qual vai ser o comportamento se esse candidato ganhar ou se os outros jogadores chegar num momento como esse. De exigir, bater o pé, como já aconteceu em outras vezes. Bom, dito isso, sair da versão do Sormani, que é mais apimentada, veio a versão do Ricardo Martins e do GE, que o Santos teria multado o Marcos Leonardo por um atraso, né? O GE diz assim: Marcos Leonardo chegou atrasado na apresentação do elenco para a viagem a Curitiba na última sexta-feira e será multado. Depois do penúltimo treino para o jogo contra o Atlético, os jogadores foram liberados e teriam de se apresentar no CT Pelé horas depois para viajarem rumo ao local da partida. Marcos Leonardo, que havia treinado com reservas hora antes, se atrasou e chegou quando todo o elenco já estava no ônibus para ir para o aeroporto de Congonhas. O atacante foi repreendido pelos companheiros por causa do atraso e pediu desculpas. O clube já informou aos seus empresários que o jogador será multado. O valor será refletido nos salários. Bom, dito isso, o nosso companheiro Wagner Frederico ouviu o empresário, os representantes do Marcos Leonardo, que negaram veementemente a história da bebedeira, confirmaram o atraso, mas aí, quando você começa a desenrolar um fio e a coisa cresce, os empresários do Marcos Leonardo disseram que outros jogadores também chegaram atrasados no dia. Isso é o empresário do Marcos Leonardo que está falando, não sou eu, estou relatando aqui o que eu ouvi. E que esse tipo de indisciplina no Santos é muito comum. Eu, que tento não botar lenha na fogueira, ouvi uma do tempo do Aguirre, com um jogador do Santos que vira e mexe, deixa a torcida com a pulga atrás da orelha, e não é o Marcos Leonardo, nem o Soteldo, né? Que teria havido algo com um jogador no tempo do Aguirre, num hotel e tal, enfim. Mas eu não levei adiante porque eu acho que isso não ajuda em nada o Santos. Aí o empresário do Marcos Leonardo pega e solta que outros jogadores também atrasaram. E que a coisa no clube só andava quando era o Paulo Turra o treinador, tinha disciplina quando era o Paulo Turra. Ou seja, ele disse que a direção do Santos largou tudo de qualquer jeito. Que o negócio está Deus dará, cada um chegar a hora que quer, chegar atrasado, e que não tinha sido só o Marcos Leonardo. Enfim, vocês percebam que o desenrolar de uma história vazado por algum fofoqueiro não santista dentro do clube, para um jornalista que foi fazer o trabalho profissional dele de divulgação dos fatos, desembocou nisso aqui tudo. Eu espero que haja nas próximas horas não vou dizer um gabinete de crise, mas alguma forma de pegar essa história aqui e passar limpo, zerar isso aqui. Mas eu digo, se o Marcos Leonardo fez isso tudo que eu relatei no começo do vídeo, era caso para... Falou, meu filho, senta lá no banquinho, na tua casa, assiste pela televisão, vamos de Furt, de Morelos, vamos com aqueles, né? E aí você espera para ver como é que vai ser o seu futuro no clube pós-eleição. Mas se não foi isso, e se foi só um ato de atrasar e tal, e ele pediu desculpas, vamos ver o que vai acontecer. Só por essa história toda, ele não pode ser titular contra... Não é que ele não pode ser titular, ele até pode, mas o Furt não pode perder o lugar no time. Na pior das hipóteses, tem que jogar os dois. Mas se for para jogar um dos dois, tem que jogar o Furt. Mas aí o jogador vai dizer assim, pô, o meu empresário falou, e eu vi, segundo a minha versão, que todo mundo chegou atrasado, por que só eu sou punido? Ou seja, é mais uma pérola da medonha gestão de Andrés Ueda. Meu Deus do céu, que esse ano acabe. Que nessas próximas horas essa gente toda que está no comando, dirigindo o time dentro do campo, e esses jogadores tomem vergonha na cara. Porque não é possível, faltando poucas horas para uma decisão importantíssima na vida do clube, a gente ter que vir aqui para fazer as pessoas ouvirem a notícia, interpretarem a notícia e não deixarem isso afetar o fígado. Porque o fígado vai afetar o coração. E todo santista precisa estar com o coração puro para o jogo da próxima quarta-feira. E o Marcos Leonardo
precisa aprender algumas coisas na vida. O comportamento é uma delas. Se os outros atrasam, ele tem que ser exemplo. Ele foi capitão do time outro dia, né? Fizeram essa bobagem de dar a braçadeira de capitão para ele. Ou então ele que responda, se ele for pro jogo, e faça gols. Claro que o time precisa ajudar ele, o Furt, mas que ele faça gols. Agora, o Santos virou uma zona, né? Todo mundo faz o que quer, pelo jeito, indisciplina impera. Como é que você vai fazer com essa geração atual de boleiros, né? É difícil controlar, viu? E eu não falo mais sobre esse assunto porque eu não quero estender o assunto. Vamos deixar por aqui porque a gente precisa pensar no jogo de quarta-feira. Tá bom, meus amigos? Este foi um conteúdo em nome da 1xBet. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.